Fala galera, estamos aqui no nosso último episódio dessa série que tem sido maravilhosa sobre o fogo consumidor do Senhor. A gente falou sobre vários assuntos, sobre purificação, sobre iluminação, sobre proteção, e hoje a gente vai falar da última função do fogo do Senhor, a função moldadora, a função que nos molda nos mínimos detalhes, nosso caráter, nossas intenções, nossos pensamentos, todos moldados pela vontade do Senhor. Então, assim como a gente tem feito nos outros episódios, vou começar analisando um pouquinho como o fogo molda os objetos ao nosso redor. Vamos pensar em alguns exemplos. Temos aqui os metais, que os ferreiros usam muito o fogo para poder amolecer o metal e dar a forma que eles desejam ao material. Então, por exemplo, um ferro com um formato abstrato, os ferreiros amolecem, dali saem espadas, saem pás, saem pregos, saem qualquer tipo de ferramenta que eles quiserem. Eles moldam do jeito que eles quiserem a partir do calor, porque amolece o ferro. A mesma coisa com barro. Quando o barro é amolecido, a gente consegue dar formato a ele. Então, o calor ele tem sido uma ferramenta muito importante para moldar e construir instrumentos de uso primordial. Isso desde os tempos passados. É uma técnica muito utilizada. E é essa comparação que a gente vai fazer entre o fogo do Senhor e esse fogo que molda. Então vamos começar lendo aqui em Romanos capítulo 12, do versículo 2 ao 5. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Então, você percebe aqui o que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer que quando a gente está em Cristo e a gente considera Ele nosso Senhor, a gente deve deixar que Ele nos molde, que Ele nos dê funções e propósitos. E Paulo vai falar também que esses propósitos são distintos um do outro. Ele faz associação com o corpo, O dedo não cumpre a mesma função que o braço, que não cumpre a mesma função da orelha. Se uma orelha quiser ser um dedo, ela vai falhar, porque só o dedo foi feito para ser dedo e a orelha para ser orelha. Então é essa comparação que ele faz. Então, alguém que foi feito para servir em certo ministério e não em outro, e por motivos errados tentar ir para outro ministério, não vai encaixar, porque o propósito dela não é esse. E mais do que isso, muito mais do que isso, se a gente tentar ficar se amoldando aos padrões desse mundo, tentar satisfazer o mundo para tentar atraí-lo de alguma forma, a gente vai estar indo contra a ordem direta de Deus. Paulo diz aqui, não se amoldem aos padrões desse mundo, pelo contrário, sejam renovados em espírito, em mente, nos pensamentos, nos desejos, tudo renovado. Deixa para trás o que foi velho. Jesus vai dizer lá em Mateus sobre o odre novo e o odre velho. Ele faz essa comparação quando ele é perguntado sobre jejum. Ele diz que não se coloca vinho novo em odre velho. Então a gente não pode insistir em pensamentos, em desejos antigos, sendo que a gente já é nova criatura. Então a gente não deve continuar se moldando num padrão que éramos antes de conhecermos a Jesus. O conhecimento a Jesus traz renovação de mente, de espírito. Em Mateus, durante umas etapas do batismo, quando João Batista estava ali batizando seus discípulos, ele fala algo muito interessante. Está escrito em Mateus 3,11. Vamos ler juntos. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista coloca o fogo, o batismo com fogo e com o Espírito Santo, numa etapa do processo de batismo, uma continuação do processo de batismo. É interessante porque em outro evangelho, de Marcos, se eu não me engano, Marcos retrata esse mesmo episódio, só que ele fala, chegará alguém que o batizará com a água e com o Espírito Santo. Então, ou seja, o fogo descrito aqui em Mateus está totalmente relacionado com o Espírito Santo. E é isso que eu preciso que vocês entendam. A gente tem dito ao longo dos episódios. Preciso que vocês entendam comigo que esse fogo de Deus é retratado no Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é que nos incomoda a agir em direção à vinda de Cristo, agir para as boas obras, porque de nós nada tem de bom, porque somos seres caídos ainda. Nós ainda não fomos santificados e justificados plenamente como seremos na vinda de Jesus Cristo. Então esse fogo do Espírito Santo é que deve nos guiar. E vamos ficar sempre atentos, gente, porque essa é uma voz que fala muito aos nossos ouvidos. Eu posso afirmar porque tem falado comigo durante a minha vida toda e por quantos anos eu me recusei a dar ouvidos. Inclusive esse projeto aqui do Deixa Queimar é algo que o Espírito Santo já tem me falado há algum tempo, mas eu demorei, enrolei, mas chegou um tempo que eu não consegui mais resistir. E o Espírito Santo não é como uma ditadura, como um general que vem e te força a fazer as coisas. Ele é aquela voz sensível que vai te sensibilizando à vontade de Jesus. Então que a gente possa desapegar um pouco do tecnológico e prestar mais atenção na voz do Espírito que está constantemente soprando aos nossos ouvidos e dizendo qual deve ser o nosso propósito. A gente só vai poder ser moldado de fato por Jesus quando a gente começar a dar mais voz ao Espírito e não às nossas vontades e aos nossos desejos. Então, voltando aqui ao batismo de João Batista, retratado por ele, a gente percebe um padrão, né? A mudança do Evangelho, ela primeiro é gerada pelo arrependimento. Mas o que é arrependimento no Evangelho de fato? Em Mateus 3,8 tem escrito: produzir fruto próprio de arrependimento. Ou seja, o arrependimento não é simplesmente uma emoção, um sentimento como a gente está acostumado a pensar. O arrependimento dentro do Evangelho são ações que provem que somos pessoas novas, com mentes renovadas. E depois de reconhecermos nossos pecados e escolhermos entregar a nossa vida a Jesus, porque reconhecemos que Ele sim sabe o que é melhor para nós e nos deixar ser guiados pelo Seu Espírito, a gente precisa entender uma coisa: o Espírito vai te guiar onde é necessário o trabalho. São poucos os trabalhadores, então aquele que estiver disposto a ouvir a voz do Espírito, é necessário ter coragem de pregar o Evangelho abertamente. É para poucos. Vou dar um exemplo aqui muito curioso, né? Jesus, assim que é batizado, para nos mostrar como é o processo de arrependimento e crença no Evangelho, assim que ele é batizado também pelo Espírito, né? Que vem dizendo que ele é o Filho amado de Deus. Mas o primeiro passo que o Espírito guia é para o deserto. Em Mateus 4, primeiro, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, não espera que depois de você se arrepender e crer no Evangelho, você vai ter uma vida de flores, de verão, de paz e harmonia. Não. A primeira missão de Jesus ao ser batizado pelo Espírito foi ir ao deserto, ser tentado pelo diabo. Então isso mostra que Deus, ele vai querer os trabalhadores com coragem, os trabalhadores com fibra. E assim como um bom soldado treina em circunstâncias terríveis para uma guerra, Deus nos prepara para a guerra num campo de batalha. Então a gente deve suportar esse tratamento, porque esse tratamento pelo fogo, Deus está moldando a gente para a gente poder lutar em guerras maiores e poder engrandecer ainda mais o nome dele. Eu vou dar um outro exemplo muito interessante. Esses dias eu estava lendo Atos e ao longo do capítulo 4, Pedro e João, eles são presos porque eles estavam pregando o Evangelho em nome de Jesus. Então eles são presos ali, mas por falta de condenação, pelo não ter por o que os condenar, eles foram soltos, mas eles foram extremamente ameaçados em não pregar mais o nome de Jesus. Eles não queriam, os fariseus não queriam mais ouvir daquele nome. Mas Pedro fala algo muito interessante: quem eu deveria dar ouvidos? Ao Deus que criou os céus e a terra ou a você? Então quem é mais sábio dar ouvidos? Ao Deus ou às supostas autoridades da terra? Então é de trabalhadores assim que Deus precisa, de trabalhadores com coragem, de trabalhadores que tenham um anseio em pregar da sua palavra. Então, gente, uma coisa que me constrange muito, o Espírito Santo me constrange muito, foi o fato de que eu tinha receio de pregar o Evangelho por medo de receber desprezo, por receber olhares, por receber o desprezo mesmo dos outros, os maus tratos. Mas, gente, vamos lá pensar. As pessoas, têm gente no mundo sendo presa, perseguida, morrendo pelo Evangelho. E a gente fica com medo de pregar o Evangelho por ser mal falado. Gente, o quão mesquinho é isso, sabe? Isso me constrange muito pessoalmente,
porque por muito tempo eu tive esse medo, mas agora eu estou deixando o Espírito falar em meu nome, não mais o Mateus, mas que a glória de Deus se manifeste através de mim. E que prazer é poder trabalhar nos campos preparados pelo Senhor. Então, você aceitar ser moldado por esse fogo de Deus, ele vai trazer algo sobrenatural, porque em Atos 4 inteiro destaca a coragem de Pedro e João em continuar pregando o Evangelho, mas em Atos capítulo 4 também, porém no versículo 31, tem escrito: e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Então, vocês percebem o quão poderosa é a obediência do Espírito. A obediência traz o sobrenatural, a obediência traz o derramamento do Espírito Santo no coletivo. O lugar que eles estavam tremeu, gente, o quão sobrenatural é isso. E o principal, quando todos estavam cheios do Espírito Santo, o que eles fizeram? Pregaram com coragem da palavra de Deus. Então o Espírito Santo não é um sentimento, não é um choro, não é o cair no chão. Estar cheio do Espírito Santo é transbordar esse evangelho, transbordar a boa notícia. Todo aquele que é salvo tem anseio em salvar outros, porque eles perceberam que encontraram a vida e querem compartilhá-la com os que amam. Então, depois do arrependimento, depois da purificação, depois de Deus nos mostrar quem nós somos, vem aquele fogo que molda. Esse fogo que molda é o Espírito Santo e sua vontade irresistível de agir em prol do reino de Deus, porque todo o resto acaba. A gente percebe que todo o resto é levado pelo vento, não vai sobrar pedra sobre pedra, mas a contribuição para o reino é eterna. E é nisso que a gente vai se apegar todo dia. Isso nos torna inabaláveis, gente, porque não importa o que aconteça conosco, enquanto estivermos contribuindo para o reino e conhecendo mais de Deus, estaremos sempre satisfeitos, não importando que bem material a gente tem ou deixa de ter. Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é poder olhar para Cristo e se sentir plenamente preenchido. E agora, para a gente resumir todos esses 4 episódios em um só caso, eu quero mostrar para vocês a conversão de Paulo, que vai ser narrada durante o capítulo 9 de Atos. Vai falar da conversão de Saulo para Paulo. E tem algo muito interessante nessa mudança de nome. Saulo significa aquele que foi muito desejado, e Paulo significa pequeno. Então essa conversão significa que aquele que era muito desejado passou a ser pequeno. Então, e Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar que de todos ele é o pior dos pecadores, ele se considera o pior dos pecadores, porque durante muito tempo ele perseguiu a igreja, então ele tinha um ego muito aflorado. Ele era Saulo, o mais desejado, mas depois ele passou a ser Paulo, pequeno, humilde, mas aí sim ele passou a ser grande diante de Deus, porque com coragem ele pregava o evangelho e discipulava seus filhos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 9, Paulo fala: pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Paulo percebeu, foi iluminado por Deus, a sua pequenez, mas isso fez trabalhar mais. Ele se permitiu ser moldado por esse fogo do Espírito Santo. Isso fez com que ele trabalhasse mais com que todos os outros apóstolos, porque ele se considerava o menor deles e não porque ele se considerava o maior. Percebam a beleza que é isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa conversão de Paulo aqui. Paulo estava perseguindo a igreja e em meio à estrada ele vê uma grande luz. Ele tem um encontro com Jesus. Então a gente falou no episódio 3 sobre o fogo iluminador, e ele vai atuar aqui muito. Perceba só essa associação. Paulo vê uma grande luz e ele fica cego durante 3 dias. Lá naquele episódio eu falei o quê? Jesus é a luz que ilumina todos os homens, está escrito na Bíblia. Ou seja, Paulo deixou de ver o exterior, o obrigando a se autoexaminar, porque só o interior ele poderia ver. Ele ficou 3 dias olhando para si, depois daquele encontro com Jesus, se analisando e percebendo o quão impuro ele era. Jesus iluminou toda a maldade de Paulo, para que ele pudesse enfim se arrepender e vir para onde Jesus queria que ele viesse. E perceba, lá no início, no fogo purificador e no protetor, eu falei sobre como Deus enxerga a beleza das pessoas além do pecado. Então ele enxerga você, se você tivesse atingido seu potencial máximo em Cristo. Então, por exemplo,
Jesus, quando tem esse encontro com Paulo, ele já via esse Paulo que a gente conhece, o Paulo das cartas a Coríntios, aos Romanos, esse Paulo que foi um grande apóstolo, que escreveu boa parte dos livros da Bíblia aqui nesse Novo Testamento. Deus já via esse Paulo. Mesmo que a gente, com os olhos humanos, ainda visse o Saulo, perseguidor da igreja, indigno de estar na presença de Deus, Deus já via como ele era precioso e como ele poderia ser moldado. Então não é à toa que Paulo depois vai dizer que Deus transforma a sua fraqueza em força, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso que quer dizer, Paulo era ríspido com a lei, lhe faltava misericórdia, porque ele insistia em cumprir a lei, mas Deus veio sobre ele com tamanha graça, que esse mesmo ímpeto que ele tinha para cumprir a lei, ele veio para pregar do evangelho, da boa notícia que é essa reconexão do homem com Deus. Paulo conheceu mais de Deus e isso o encantou e o fez ser moldado pela glória de Jesus. E o fogo protetor de Deus também agiu na conversão de Paulo, porque quando ele chega em determinada cidade, Deus prepara um discípulo para o guiá-lo para onde ele deveria ir e o diz o que fazer, o fornece instruções. Cara, vamos acompanhar onde está isso na Bíblia. Em Atos capítulo 9, no versículo 10, tem escrito: havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Gente, olha isso, galera. Olha o quão poderoso é isso. O fogo protetor de Deus chegou porque Deus não deixou Paulo desamparado. Porque Deus foi lá e buscou Paulo quando ele estava perdido, sem ter para onde ir, percebendo quão impuro ele era. Ele estava ali, Deus não o abandonou. O sofrimento em Deus não é em vão. É para que a gente possa ir e pregar com garra. E olha esse versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Gente, Paulo foi um dos caras que mais sofreu. Toda a cidade que ele chegava, ele era preso, ele foi apedrejado, foi jogado fora da cidade. Só não mataram ele porque acharam que ele já estava morto. Gente, Paulo era quase um para-raio de desgraça, de tanta coisa ruim que já aconteceu com ele. Então ele foi um dos que mais sofreu pelo nome do Senhor. E, gente, a gente lê as cartas dele, são cartas de consolo. São cartas que, de dentro da prisão, ele escreveu consolando aqueles que estavam fora. Olha a beleza do evangelho. O que está preso consola o que está solto. Olha quão magnífico são as palavras de Jesus, quão transformadoras elas podem ser. Então essa é a principal representação do fogo consumidor de Deus. Ele ilumina, ele purifica, ele te protege durante o caminho, mas ele vai te moldar, ele vai te usar de instrumento para dizer mais e fazer dele mais conhecido entre as nações, entre reis, entre pobres, entre ricos, entre qualquer tipo de pessoa, porque ele vai te enviar para lugares para você amar as pessoas e fazer delas servas de Deus também, discipular. A palavra de Deus fala para você ir e fazer discípulos. E quanto a gente tem pecado nisso, né? Porque eu tenho pensado ultimamente muito nisso. Se cada um tivesse pelo menos um discípulo, imagina quanta gente estaria se sentindo abraçada nesse momento, gente. Valorize o discipulado, é algo muito poderoso. Valorize as amizades cristãs de vocês. Valorize as boas companhias, porque assim como as más companhias corrompem os bons costumes, boas companhias também são de Deus, são do Espírito Santo, para nos manter no caminho certo, para que não tropecemos. É melhor dois do que um só caminhando na jornada. Então, se permita ser moldado por esse fogo de Deus. E se Deus te fez uma pá, não tenta ser uma espada.
Se Deus te fez uma enxada, não tenta ser um prego, um martelo. Seja o que Deus te ordenou. Então ore pedindo para que Ele mostre qual é o desejo dEle, como você pode ser usado por Ele, porque acredita em mim, ser usado por Deus é o maior prazer que podemos ter nessa vida. Você não vai querer outra coisa depois disso. Acredita no que eu tô falando, porque é o testemunho próprio. Galera, apesar de eu ter dividido em 4 episódios esse fogo consumidor, todos eles podem acontecer tranquilamente no mesmo período de tempo, porque todos são um fogo só. Eu separei para uma melhor compreensão nossa, mas esse fogo de Deus, quando ele cai sobre você, ele provoca vários sentimentos. Ele provoca a tristeza de ser tão falho e ter errado tanto contra Deus, mas ele provoca a alegria de poder agora conhecê-lo através de Jesus Cristo. Ele provoca a submissão à vontade de Deus, a confirmação que Deus é o nosso Senhor. A gente entende isso, a gente passa a ser guiado por Ele. E é assim desde o Antigo Testamento. O fogo, ele provoca várias emoções. Vou pegar um exemplo muito bom de um dos sacrifícios. Está em Levíticos, no versículo 9. Está em Levíticos, capítulo 9, do versículo 23 ao 24. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostou-se com o rosto em terra. Então perceba, quando o fogo do Senhor vem consumir, você vai sentir uma alegria, uma paz nunca sentida antes. Você não vai querer outra coisa. Então busca Deus de todo o coração, que você achará esse Espírito Santo que te abraça e te conduz a lugares de uso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então galera, perceba, Deus não precisa de muitos, Ele precisa dos valentes. Ele precisa dos que estejam dispostos a serem desprezados pelo seu nome, a sofrer pelo seu nome. Ele precisa dos que estejam dispostos a sujar as mãos para espalhar o Evangelho. Ele precisa daqueles que estejam dispostos a morrer por Ele, porque Ele não preza pela quantidade, pela qualidade. Óbvio que a qualidade é muito boa, é agradável ao Senhor, mas primeiro vem a qualidade. Ele precisa dos servos que estejam inteiramente nele, porque como podemos dizer que Deus é Senhor se só seguimos a sua ordem quando nos convém? Deus só é nosso Senhor quando nós abdicamos da nossa vida para viver em prol dele. Paulo vai dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Então é isso que quer dizer. O viver não são mais as minhas desejos, as minhas vontades, mas o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque é conhecê-lo plenamente. Então eu deixo aqui o último texto em Jeremias 20, versículo 9. Se eu disser, não farei menção dele, não falarei mais no seu nome, então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos. Estou exausto de contê-lo e não tenho mais forças. Aqui Jeremias não está sendo um cara, caramba, olha como eu sou legal, eu prego o evangelho. Ele está falando, eu não tenho força. Galera, basicamente o retrato final da mensagem de Jeremias aqui é: não tente conter a palavra de Deus, porque ela é como um fogo e o fogo se espalha. Então deixe esse fogo espalhar dentro de você, deixe ele transbordar para outras pessoas, porque é para isso que a palavra foi feita, o evangelho foi feito para ser compartilhado. Então seja instrumento de Deus na vida de alguém. Ore, esteja próximo dele para você entender qual é o seu propósito. Obrigado por você ter acompanhado até aqui e espero que você continue nos acompanhando nesse projeto e que ele cresça ainda mais para a glória do nosso Senhor Jesus.